Então, agradecendo à espiritualidade ter dado a oportunidade de estudar este tema. O tema é falar do que se desconhece. Vamos aqui buscando o contributo dos nossos benfeitores espirituais, percebendo um pouco do que é que o falar representa para todos nós. Vamos primeiro entender o que é a fala, ou a palavra, não é? Porque a fala provém da palavra. A palavra é o dom divino e é através de seus caráteres falados ou escritos que o homem recebe o património de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Então aqui podemos perceber que é pela palavra, não é? Falando uns com os outros, que nós vamos transmitindo o conhecimento e que vamos aprendendo. Qual a importância da fala em nossas vidas? A palavra procede de todos os movimentos nobres da vida. Tece ideias do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. É falando que aprendemos, é falando que ensinamos, é falando que ajudamos e aí é falando que sentimos, é falando que perdoamos, é falando que descobrimos, é falando que granjeamos amigos em todos os horizontes da vida. Falamos para aprimorar a fala e ajudar no entendimento das leis, neste caso das leis divinas, nas quais todos estamos submetidos. Falamos para estabelecer em nós uma certa harmonia cósmica, um ritmo de vida unicelular, de grande influência no metabolismo. Pensar e ouvir têm efeitos idênticos. Palavra é vida. Quanto mais as conversações girarem em moldes e cadências elevadas, mais bem-estar produzirão. Falar do que se desconhece. O que revela de nós. E aqui Paulo, em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carregam em nossa direção o interesse que se fazem menos dignos. Se indisciplinados, nos sintonizamos com representantes da indisciplina. Se azedas, afinamos-nos de imediato com os campeões do azedume. Se nos analisarmos bem, chegaremos com alguma facilidade à conclusão que sintonizamos sempre com os que comungam dos nossos sentimentos ou dos nossos ideais. Não refletimos na verdadeira utilidade da nossa conversação e assim falamos de todo o tipo de assuntos. Damos opinião sobre tudo, mesmo do que não sabemos, do que não estudamos, do que não vimos ou experimentamos, do que está a acontecer. Na maioria das vezes comentamos acontecimentos sem sabermos as razões que levaram a que tal se produzissem tais factos. Retiram-se conclusões precipitadas e comentam-se sem termos a menor ideia do que se está a acontecer. Isto porque as pessoas são logo rápidas a raciocinar e a dar opiniões e conceitos sobre tudo o que vê. Mas, na verdade, se nós que já pensamos um bocadinho nos conteúdos doutrinários desta doutrina, se pensarmos um bocadinho,
O que é que nós percebemos do que acontece, por exemplo, numa discussão? Pegando aqui num exemplo. Não fazemos a menor ideia. Não sabemos a causa da discussão, não sabemos o que é que envolve a discussão, quais são, eventualmente, os espíritos invisíveis, não é? Nossos irmãos desencarnados que estão a estimular aquela discussão. Portanto, nós não fazemos a menor ideia do que está ali a ocorrer. Então, porquê darmos opinião sobre tudo? Deixa de fazer sentido, não é? Se nós cairmos em nós e compreendermos que nós não sabemos nada da vida de ninguém, porque às vezes nem o próprio sabe, quanto mais nós, não é? Outras vezes queremos parecer que somos conhecedores ou achamos que falar de tudo mesmo, sem saber, nos faz parecer melhores. Orgulho, vaidade, presunção, leviandade, que trarão os seus frutos. Precisamos buscar conhecimento que nos ajude a nos autoanalisarmos, para que possamos fazer a nossa reforma íntima. Na maioria das vezes, nós temos padrões comportamentais automatizados no nosso subconsciente a agir com vida própria e não nos apercebemos. Isto é, temos comportamentos de orgulho, vaidade, presunção, egoísmo, ciúme, inveja, etc. e desconhecemos, porque lhe não atribuímos esse significado. Ou seja, se nós não buscarmos entendimentos, conhecimento para nos alargar os horizontes do entendimento, nós temos muitos comportamentos que não percebemos que se trata de orgulho, de egoísmo, de ciúme, por falta de conhecimento. Pensamos que são coisas normais que acontecem connosco, mas na verdade não são. É a nossa ignorância que nos leva a ter esse tipo de práticas, de comportamentos. Somos muito ignorantes quando pensamos que já sabemos tudo o que há para saber. À medida que se vai desvanecendo a luz em nossas mentes, vamos compreendendo o tamanho da ignorância que há ainda para iluminar em nós. Precisamos perceber que as palavras são carregadas de energia, as vibrações das emoções e pensamentos que as originam. Os pensamentos criam um campo de força e energias invisíveis ao nosso redor, nossa aura. E as palavras são a expressão desses pensamentos, como se fossem sementes carregadas de poder a se lançarem de nossas bocas. Benefícios e malefícios da utilização da fala. Eu aqui busquei um livro que recomendo, que é o livro Horizontes da Fala, para quem quiser desenvolver os seus conhecimentos no domínio da fala. Este livro de Miramês tem conteúdos muito interessantes neste domínio. E o benfeitor nos diz, visto do plano espiritual, o nosso empenho maior é verdadeiramente na disciplina das conversas entre as criaturas, pois, na verdade, a palavra é uma semente que germinará onde for lançada, e é de lei que quem plantar deverá colher. Lembremos, pois, de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Toda a semente é, por sua natureza divina, principalmente a semente da palavra. A boca é uma porta de luz pela qual a vida poderá multiplicar infinitamente o bem em todas as latitudes, manifestando esperança onde haja desespero, amor onde se encontrar o ódio e paz onde a guerra se fez inclina. A palavra educada é o alvorecer da luz no coração. A nossa aura se ilumina ou se escurece em variadas expressões de conformidade com os nossos sentimentos. Quando pensamos e falamos, nós refletimos o que somos no espelho vivo dessa energia que nos circunda. Não penses que quando falares a uma pessoa em particular, estás envolvendo somente ela com a tua palavra e sugestão. Forças sutis, independentes do teu controlo, correm pelos fios invisíveis, ligando-te aos familiares ou almas da mesma estação evolutiva em que estás, amigos ou simpatizantes, associados na mesma ideia, beneficiando-os ou atormentando-os.
Vê o mal, o bem que podes fazer, que está no teu poder para ser entregue aos outros em nome de Deus pela tua boca. Ou seja, vejamos aqui que aqui o benfeitor o que nos alerta é que nós quando falamos, nós não estamos a falar só para a pessoa que está à nossa frente. Pode envolver ali um conjunto de entidades espirituais que estão a receber a nossa conversação e que estão a sintonizar connosco e nós não fazemos a menor ideia das consequências daquilo que estamos a fazer. Utilização incorreta da fala. Um palavreado destoante desafina o instrumento orgânico espiritual e com o tempo quem fala e ouve com prazer palavras inferiores terá os órgãos da fala imprestáveis para manter o agregado físico em condições de atender à missão da alma. Os pensamentos negativos que as criaturas alimentam são bem piores que o lixo das casas, que não deixamos acumular por não suportarmos o mau odor, de onde poderiam nascer enfermidades variadas. E esse lixo, muitas vezes, espalhamos em toda a casa física e, quando intentamos passar para os outros através da palavra e as condições não fornecem segurança, espalhamos ao nosso redor vibrações féticas, que o vento cósmico arremessa por todas as latitudes, denunciando a existência do enfermo. Os recursos da palavra e da escrita não fornecem meios para falarmos o suficiente sobre o fenómeno malfazejo da conversação inferior. Ela nos atinge muito mais do que falamos em mensagens em livros. Portanto, aqui vemos o benfeitor está-nos aqui a explicar que o fenómeno da fala, eles nem conseguem descrever os efeitos negativos que elas têm em nós quando mal conduzida. O ser humano está, por assim dizer, em uma faixa evolutiva que quanto mais picante, maldizente e luxurioso for o assunto, mais alegria ele sente, teimando em dizer que lhe serve como terapia. Está envolvido em tamanha forma de ilusão, que perde muito tempo em debates sobre essa zona hipnótica de contradições da verdadeira moral. E como remover essa incrustação mental de ordem negativa na consciência? Quando a autoconsciência munida pela férrea vontade de mudar nada consegue, resta apenas uma alternativa, a dor. Ela tirará a atenção do enfermo de todos os assuntos indesejados e sutilmente traz-lhe-á a verdadeira reforma no coração. Uns gastam mais tempo, outros menos, mas isso não importa. Importa sim o aprimoramento que se opera por hábeis mãos espirituais. Portanto, aqui vemos que quando nós, tendo o conhecimento, não tratamos de educar a nossa fala, os nossos pensamentos. Porquê? Porque nós, se educarmos a fala, nós vamos educar os nossos pensamentos em automático. Portanto, é muito importante operarmos na fala, porque ao operarmos na fala, vamos educar a nossa mente. Cuidemos, pois, dos nossos pensamentos, palavras e obras, para que a nossa vida de trevas se transforme em vida de luz, fazendo-nos alcançar a felicidade que tanto procuramos. Uma palavra mal empregada pode matar, destruir vidas, mais vidas, todavia. Uma conversação sadia, percorrendo os caminhos do Cristo, salva, desenvolve a vida, cura enfermos e engrandece a alma, porque descobre a luz. Como educar a fala para o bem? Um modelo e guia para tudo, como sabemos, é Jesus. Estamos todos na escola dos mestres, para aprender não somente a sentir e a viver os preceitos do Divino Amigo, mas para aprender também a falar com proveito, sem arrogância e com humildade, sem pretensão e com paciência, sem preguiça e com alegria, sem barulho e com amor, sem conveniência, porque o falar na dimensão de nosso Senhor Jesus Cristo é levantar os caídos, dar esperança, consolar, consolidar o bem em todas as dimensões que o amor nos ensina. Quando a disciplina trabalha na nossa fala, aquela que educa,
que serve, que ama, que esquece os benefícios, que inspira o desprendimento, que alegra em todas as circunstâncias, que perdoa e é cheia de gratidão, é capaz de preparar o Verbo para que este sirva perfeitamente como canal de muitas maravilhas. Alegra-nos repetir o que já foi dito em muitas oportunidades. O sábio fala pouco, mas fala bem. E isso acontece porque sabe que suas palavras são pérolas preciosas, que não podem ser desperdiçadas. São ouro que ornamenta a boca de quem fala. No entanto, ilumina e limpa os corações de todos os que ouvem. E quem ouve deve esforçar-se para manter no coração o clima de luz proporcionado pela canção da esperança dos lábios do Santo. Se soubesses o quanto pesa na tua vida o que falas, terias maior cuidado no dizer, e quanto mais cresce a alma na escala evolutiva, mais grava no tempo e no espaço o que fala. Vejamos uma amostra do que falamos nesta mensagem. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. As palavras são sementes de vida quando provêm de Deus, mas são dardos de fogo quando nascem de sentimentos controvertidos pela ignorância. Comunguemos nossas ideias com os pensamentos de Cristo e falemos. Falemos da vida, do amor, da alegria e da esperança, para que os nossos corações possam pulsar ao ritmo da luz na eternidade de Deus. A palavra estruturada nos moldes do Cristo foi e continuará sendo semente de luz, água divina, alimento no coração, no seio da eternidade, revestindo-a com toda a nossa alegria, senão amor puro, para que possamos viver em Jesus na hora de todas as nossas conversações. Sê ameno no falar e paciente no ouvir. Não gaste todo o tempo em que duas bocas podem falar. Se precisas de alguém para te ouvir, é de justiça que escutes o que esse alguém tem para te falar. De pequenos concertos, no modo de ser, é que poderás ascender aos píncaros das bem-aventuranças. É de pequenas letras do alfabeto que se constitui a gloriosa literatura do mundo. A delicadeza fica mais viva quando é assessorada pelo magnetismo do amor nos sons da fala. A alegria pura fica mais completa quando dos lábios afloram a satisfação e o amor mais esplendente quando a boca registra a sua presença do coração. Não deixes que a tua boca solte pelos portais dos lábios palavras que ofendem, de desânimo, de cobardia, de imprudência, de desespero, de ódio, de tristeza, porque não é esse o objetivo da sua função. Se escapulirem algumas vezes sons não afeitos à moral dignificada, não os repitas, pois a correção é serviço do aprendizado. E se a tua inteligência já alcançou a compreensão de onde procede a palavra, levanta uma tenda de trabalhos na grande área da mente e escreve com letras grafais no seu portal. Reformam-se ideias. Faz de modo que quando elas saírem pelos sons articulados em direção a alguém ou em viagem ao espaço, lembrem o dono sem envergonharem a grande família universal. Quem falou, falou na presença do Senhor. Controlemos o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe, como nos dizia Paulo. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual o perigo e a infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. E agora tenho aqui uma
buscando Sócrates na antiguidade, analisemos a nossa conversação passando pelas suas 3 peneiras. Certa vez alguém chegou junto a Sócrates e disse: quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. E Sócrates virou-se para ele e disse: espera um momento, antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que queres dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens a certeza que isso que me queres dizer é verdade? Bem, foi o que eu ouvi a outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda é a peneira da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade. Ou não? Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é a utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então disse o sábio: se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Fiquemos com este exemplo para que ele nos ajude a analisarmos a utilidade da nossa conversação, para aprendermos a empregar melhor as nossas palavras, não é? Que elas sejam empregues a fazer o bem, a amparar e a auxiliar, não é? A cada um na nossa jornada. Agradeço por me terem ouvido nesta palestra, espero que ela tenha servido para ilustrar ou para nos elucidar da nossa importância da fala, não é? Da forma como utilizamos a fala. E mais uma vez, muito obrigado.